Você está sendo vigiado não por câmeras, não pelo governo, mas pelas pessoas ao seu redor. Cada vez que você sai pela porta, você entra em uma arena, um campo de batalha silencioso e invisível, onde o status é negociado, o poder é avaliado e as vítimas são selecionadas. E a verdade aterrorizante é que você tem pintado um alvo nas suas próprias costas, porque você caminha pelo mundo, achando que transparência é uma virtude. Você acha que ser um livro aberto te torna confiável. Você acha que usar o coração na manga da camisa te torna humano, mas Maquiavel chamaria você de tolo. Ele nos alertou séculos atrás que todos veem o que você aparenta ser, mas poucos experimentam o que você realmente é. E se você mostra tudo para o mundo, você fica sem nada, sem mistério, sem defesa, sem alavancagem. A maioria das pessoas destrói a própria reputação, não porque são pessoas ruins, mas porque são frouxas. Elas vazam, elas derramam suas emoções, seus planos e suas inseguranças no asfalto, para qualquer um pisotear. Mas hoje, nós vamos estancar esse sangramento. Nós vamos costurar as feridas da sua persona pública. E até o final disso você vai entender por que o silêncio é o som mais alto na sala e como se mover através de um mundo caótico como um fantasma intocável e ilegível e inegavelmente poderoso. Mas primeiro você tem que admitir que a sua necessidade de ser visto é exatamente o que está fazendo você desaparecer. Os antigos estoicos e os estrategistas da Renascença concordavam em uma coisa: a mente deve ser uma fortaleza, mas uma fortaleza com os portões escancarados é apenas uma ruína, esperando para acontecer. E o primeiro passo para fechar esses portões é eliminar o vício mais perigoso do mundo moderno, que não é químico, é a validação. E a forma mais rápida de obter essa droga é anunciando seus planos antes de executá-los. Você diz que vai abrir um negócio, que vai para a academia, que vai mudar de vida, e você diz essas coisas para receber a dose de dopamina da conquista, sem ter feito o trabalho. Mas Maquiavel conhecia o erro tático aqui. Quando você revela suas intenções, você dá aos seus inimigos e até aos seus amigos invejosos o mapa para te sabotar. No momento em que você fala um objetivo em voz alta, você dissipa a energia necessária para alcançá-lo. Você engana seu cérebro para se sentir satisfeito. Mas pior, você alerta a concorrência. Se as pessoas não sabem o que você está tramando, elas não podem preparar uma defesa. Elas não podem te bloquear. Então, mova-se em silêncio. Deixe seus resultados serem o barulho. Existe um poder aterrorizante na pessoa que desaparece por 6 meses e retorna com um novo império, um novo físico, uma nova vida, sem anúncios, sem avisos, apenas execução. Quando você transmite seus movimentos, você está pedindo permissão. Você está pedindo para a tribo acenar e dizer que aquilo é bom. Pare de pedir um leão. Não ruge antes de caçar. Ele ruge depois da morte. Se você quer ser levado a sério, mantenha a boca fechada e a ética de trabalho alta. Deixe que eles especulem. Deixe que façam. Fofoca sobre o que você pode estar fazendo. A imaginação deles sempre pintará uma imagem muito mais impressionante do que a sua realidade. O mistério do potencial é o seu maior ativo. Não desperdice isso por uma salva de palmas barata em um jantar. E para manter esse mistério intacto, você precisa eliminar imediatamente o hábito mais comum e mais fraco do comportamento humano, que é reclamar. Ninguém se importa com o seu cansaço. Ninguém se importa se o seu chefe é um idiota ou se a economia está manipulada. E os poucos que se importam geralmente estão felizes por você estar sofrendo, porque isso faz com que eles se sintam melhores sobre a própria mediocridade. Quando você reclama em público, você está fazendo 2 coisas. Primeiro, você está admitindo que perdeu o controle. Você está sinalizando que é uma vítima das circunstâncias, uma folha soprando ao vento. E líderes não reclamam. Eles mudam a situação ou a suportam. Não existe terceira opção. Segundo, você está sobrecarregando os outros com a sua negatividade. Você se torna um vampiro de energia.
As pessoas podem acenar educadamente, podem oferecer um cinto muito vazio, mas subconscientemente, elas são repelidas por você. Elas te marcam como baixo status. Maquiavel observou que as pessoas são naturalmente repelidas pela miséria e atraídas pela força, pela vitalidade e pelo sucesso. Se você anda por aí vestindo seus problemas como um casaco pesado, não se surpreenda quando as pessoas atravessarem a rua para te evitar. Isso não significa que você deve suprimir suas emoções até explodir. Significa que você deve escolher seu conselho com sabedoria. Desabafe. Com um terapeuta. Desabafe. Com um mentor de confiança. Mas não desabafe com o público. Não desabafe com seus colegas para o mundo. Você deve parecer que tem tudo sob controle, mesmo que sua vida esteja pegando fogo. Sua face pública deve ser fria, calma e coletada. É o que os italianos chamam de espresatura. Uma indiferença estudada. A arte de fazer o difícil parecer fácil. Se você está sofrendo, sofra com dignidade. Existe um respeito profundo dado ao homem que carrega um fardo pesado sem dobrar os joelhos e sem gritar. Torne-se a pessoa que, quando perguntada como estão as coisas, simplesmente sorri e diz, seguindo em frente junto com a reclamação. Você deve banir a perda de temperamento. A raiva é uma emoção. A agressão é uma ferramenta. E existe uma diferença. Quando você perde a cabeça em público, gritando com um garçom, estourando com um parceiro, ou brigando no trânsito, você não está mostrando força. Você está mostrando que é facilmente manipulado. Se um estranho pode sequestrar seu sistema nervoso e te transformar em uma criança gritando, apenas por te fechar no trânsito, você não é livre. Você é um escravo dos seus impulsos. Maquiavel aconselhou que um príncipe deve ser temido, sim, mas nunca odiado. E nada gera desprezo mais rápido do que a falta de regulação emocional. Um homem que não consegue controlar a si mesmo, não consegue controlar um reino. Quando você explode, você revela seus gatilhos. Você mostra ao mundo exatamente onde estão seus botões, e um inimigo inteligente arquivará essa informação e a usará para te destruir. Depois eles saberão exatamente o que dizer para fazer você parecer desequilibrado, irracional e perigoso. O silêncio é sempre mais intimidador do que o grito. Imagine um chefe que grita quando está com raiva. Agora imagine um chefe que fica mortalmente quieto, que encara, que fala em um sussurro. Qual deles é mais aterrorizante? O gritador é um palhaço. O quieto é um predador. Cultive o olhar gélido, cultive a pausa quando você sentir o fogo da raiva subindo no peito. Esse é o momento exato para congelar. Não fale, não haja. Deixe a outra pessoa sentar no desconforto do seu silêncio. Eles esperarão uma briga e, quando você nega a briga, eles ficam lutando sozinhos, eles parecem tolos. Você parece intocável, domine seu sistema nervoso, ou o mundo o dominará por você. E esse domínio se estende para a sua linguagem e para a sua postura, começando pela regra absoluta de nunca pedir desculpas quando não for necessário. Nós vivemos em uma cultura de desculpas. Pedimos desculpas por ocupar espaço. Pedimos desculpas por fazer uma pergunta. Pedimos desculpas por ter uma opinião. Desculpa incomodar. Desculpa. Mas eu acho. Pare com isso. Uma desculpa é uma admissão de culpa. É um sinal de submissão. Quando você pede desculpas por coisas que não são sua culpa, ou por simplesmente existir, você está baixando seu status na hierarquia. Você está dizendo ao mundo: eu estou abaixo de você. Por favor, me perdoe por estar aqui. Maquiavel sabia que um líder deve parecer infalível. Embora você seja humano e vá cometer erros, você deve reservar suas desculpas para quando tiver realmente prejudicado alguém. Se você está atrasado, não diga desculpa o atraso. Diga obrigado por esperar. Se você tem uma opinião diferente, não diga desculpa discordar. Diga eu vejo de forma diferente. Você sente a mudança. O primeiro é um pedido de perdão, o segundo é uma declaração de realidade.
Pedir desculpas demais. Faz você parecer fraco, incerto e inseguro. Convida à predação. As pessoas começam a sentir que podem te culpar pelas coisas, porque você está tão pronto para aceitar a culpa. Guarde suas desculpas para quando elas significarem algo. Quando você tiver realmente quebrado uma promessa ou causado dano. Peça desculpas, uma vez sinceramente. E conserte. Nunca repita. Mas para o atrito do dia a dia da vida, mantenha sua posição, ocupe seu espaço. Você não precisa de permissão para existir. E da mesma forma jamais revele sua situação financeira, seja ela alta ou baixa. Dinheiro é o nervo mais sensível do corpo humano. Se você mostra que é pobre, o mundo te tratará com pena ou invisibilidade. A pobreza nos olhos do mundo, maquiavélico, é um pecado. Implica falta de capacidade, falta de favor. As pessoas se distanciam do fracasso, porque temem que seja contagioso. Se você mostra que é rico, você convida a inveja, e a inveja é a emoção mais perigosa de todas. É a emoção que faz um amigo segurar uma faca nas costas. Não há vício que cubra um homem de vergonha, tanto quanto ser descoberto em falta. Mas não há perigo maior do que ofuscar o mestre. Se você ostenta sua riqueza, os relógios, os carros, os recibos, você não está impressionando as pessoas. Você está humilhando elas. Você está lembrando a elas do que elas não têm. E eventualmente elas vão te odiar. Por isso tentarão tirar de você. Seja por roubo processos, ou destruição social, a verdadeira riqueza sussurra. Ela é encontrada na qualidade do tecido, não no tamanho do logotipo. Mantenha suas finanças. Uma caixa preta. Deixe-os adivinhar se você está lutando. Pareça limpo, afiado e organizado. Não pareça pobre. Pareça que está em um recuo tático temporário. Se você está ganhando, pareça confortável. Não pareça um ganhador da loteria. O objetivo é ser financeiramente ambíguo. Você quer que as pessoas assumam que você está indo bem, mas nunca saibam exatamente o quão bem. Isso te protege dos parasitas que querem um empréstimo e dos predadores que querem o seu lugar. Sua conta bancária é uma arma. Mantenha-a no coldre até precisar usá-la. E enquanto você protege seus recursos, proteja também sua mente da fofoca. Grandes mentes discutem ideias, mentes médias, discutem eventos, mentes pequenas, discutem pessoas. A fofoca é a moeda dos fracos. É um mecanismo de vínculo para pessoas que não têm nada de valor a oferecer. Quando você fofoca, você pode sentir que está construindo uma conexão com o ouvinte. Mas você está, na verdade, destruindo sua própria reputação. Pense nisso quando alguém vem até você e derrama os segredos de um amigo mútuo. Qual é o seu pensamento imediato? Se eles estão falando comigo sobre eles, eles falarão com eles sobre mim. Você imediatamente desconfia do fofoqueiro Maquiavel. Alertou que um príncipe deve evitar ser odiado ou desprezado. Ser um leva e traz um espalhador de boatos. Faz de você desprezível. Faz você parecer mesquinho, entediado e malicioso além. Disso informação é poder. Quando você fofoca, você está dando informação de graça. Você está vazando alavancagem. Uma mente estratégica ouve a fofoca, mas nunca contribui para ela. Seja o buraco negro da informação. Deixe as pessoas te contarem tudo. Acene, escute, reúna os dados e depois não diga nada. Isso te torna aterrorizantemente poderoso. As pessoas saberão que você sabe os segredos delas, mas elas não saberão se você contou para alguém. Essa incerteza te dá controle sobre elas. Jamais fale mal dos seus inimigos em público. Isso faz você parecer obcecado e amargo. Se você deve destruir um inimigo, faça isso através da ação, não através das palavras. Faça tão silenciosamente que eles nem saibam que foi você falar palavras ruins. É mostrar que eles te machucaram. Não falar nada é mostrar que eles estão abaixo da sua atenção. E assim como você não deve explicar seus inimigos, você nunca deve explicar sua filosofia. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um, disse
Marco Aurélio. Existe uma tendência, especialmente quando estamos trabalhando em nós mesmos, de querer pregar. Nós encontramos uma nova dieta, uma nova religião, uma nova postura política, ou uma nova filosofia como estoicismo ou maquiavelismo, e queremos contar para todos na mesa de jantar. Queremos convertê-los. Queremos provar que estamos certos. Não faça isso primeiro. É irritante, ninguém quer levar sermão segundo. E mais importante, isso te torna um hipócrita. No momento em que você anuncia seu código moral, eu nunca minto. Eu sempre acordo às 5 da manhã. Eu sou vegano. O mundo vai te assistir como um falcão esperando você escorregar, e você vai escorregar. E quando você o fizer, eles vão apontar e rir e te chamar de fraude, ao verbalizar seus padrões. Você cria uma armadilha para si mesmo. Você dá às pessoas uma régua para te bater em. Maquiavel aconselha a parecer religioso, fiel e humano, mas a ser flexível na realidade. Se você anuncia rigidamente seu código, você perde sua flexibilidade viva, sua filosofia incorpórea. Deixe as pessoas perguntarem: por que você é tão calmo? Por que você é tão disciplinado? Então e somente então você dá a elas um vislumbre. Suas ações devem ser tão altas que suas palavras sejam desnecessárias. O argumento mais forte para o seu modo de vida é a sua própria vida, não a sua explicação dela. E para viver essa vida com soberania, você deve matar a raiz de todos os outros pecados, que é a busca por aprovação e validação. A fome profunda e roedora de ser chamado de bom menino. Boa menina. Somos treinados desde a infância a buscar a aprovação de figuras de autoridade, pais, professores, chefes, deuses. Nós fazemos truques por petiscos, mas se você quer ser um adulto soberano, você deve matar esse instinto. Quando você busca a aprovação em público, pescando elogios, verificando se as pessoas estão rindo das suas piadas, mudando sua opinião para combinar com o grupo, você está entregando sua coleira. Você está dizendo: meu valor próprio está em suas mãos. Por favor, sejam gentis. Maquiavel sabia que o príncipe deve ser contido em si mesmo. Ele ouve conselheiros, sim, mas a decisão final é dele somente. Ele não olha para a corte pedindo permissão. Quando você para de tentar impressionar as pessoas, uma coisa estranha acontece. Elas começam a tentar te impressionar. A validação é uma dinâmica de alto status e baixo. Status, a pessoa que busca é baixo. Status, a pessoa que julga é alto status. Quando você pede aprovação, você está permanentemente se atribuindo ao posto mais baixo. A única validação que importa é o reflexo no espelho. Você seguiu seu código, você executou seu plano, você controlou sua mente. Se a resposta é sim, o aplauso da multidão é irrelevante. Se a resposta é não, o aplauso da multidão é uma mentira. Torne-se imune ao elogio e à crítica. Ambos são os dois lados da mesma moeda. Manipulação. Se você pode ser elevado por um elogio, você pode ser destruído por um insulto. Rejeite ambos e, finalmente, o erro mais fatal: nunca revele sua vulnerabilidade ou sua sombra. A psicologia moderna diz para você ser vulnerável, compartilhar seu trauma, chorar em público. Eles chamam isso de coragem. Maquiavel chamaria de suicídio. Existe hora e lugar para a vulnerabilidade. É no santuário privado da sua casa, com pessoas que ganharam o direito de ver sua alma. Não é nas redes sociais, não é na sala de reuniões, não é no primeiro encontro. O mundo não é uma sessão de terapia, é uma hierarquia. Quando você sangra na água, os tubarões não sentem empatia, eles sentem fome. Se você revela suas inseguranças mais profundas, seus traumas passados e seus medos mais sombrios para o público, você está entregando a planta baixa para te desmantelarem. Você está dizendo a eles exatamente o que dói. Eu tenho problemas de abandono. Sou inseguro sobre minha inteligência. Você acha que está criando laços? O observador maquiavélico. Ouve se eu quiser controlá-lo. Eu só preciso ameaçar ir embora se eu quiser machucá-la. Eu só preciso fazê-la se sentir estúpida.
Você deve integrar sua sombra. Sim. Você deve enfrentar seus demônios, sim. Mas você faz isso no escuro. Você faz isso na forja do seu próprio espírito. Quando você sai para a luz, você veste a armadura. Isso não é sobre ser falso, é sobre ser protegido. O rei não caminha nu entre os camponeses. Ele veste a coroa e o manto. Não porque ele é melhor, mas porque ele representa a ordem. Se você quer liderar, se você quer ser respeitado, você deve parecer inteiro. Você não pode liderar os outros para fora da tempestade. Se você está se afogando na sua própria poça, mantenha suas feridas cobertas até que se tornem cicatrizes. Então, você pode mostrar a cicatriz como uma lição, não a ferida como um pedido de ajuda. Se você parar de fazer essas 9 coisas, você sentirá um vácuo se formar ao seu redor. Você falará menos, reclamará menos, explicará menos no começo. As pessoas vão perguntar: está tudo bem? Você está tão quieto? Elas vão te cutucar. Vão tentar te provocar para trazer de volta o velho. Você reativo e inseguro. Elas gostavam do velho. Você porque o velho, você era fácil de ler e fácil de controlar. Mantenha a linha. Nesse silêncio, nessa ausência de busca por validação. Você está construindo gravidade. Você está se tornando um buraco negro de poder ao remover esses comportamentos. Você remove as alças que o mundo usa para te agarrar. Você se torna liso, intocável. Você começa a observar mais. Por que não? Está ocupado atuando, você finalmente consegue ver. Você vê as cordas em todos os outros. Vê as inseguranças deles, as mentiras deles, a necessidade desesperada de aprovação. E uma vez que você vê o jogo, você não pode mais ser jogado por ele. Maquiavel não ensinou essas coisas para te fazer malvado. Ele ensinou para te fazer eficaz. Ele queria que você sobrevivesse à corte das cobras. O mundo é barulhento. Todos estão gritando: olhe para mim. Me valide. Tenha pena de mim. Seja aquele que fica parado. Seja aquele que observa, seja aquele que mantém suas cartas perto do peito. Mas isso nos traz a uma realização perigosa. Uma vez que você sela os vazamentos da sua persona pública, uma vez que você para de dar ao mundo acesso à sua mente, você será deixado sozinho com seus pensamentos. E para a maioria das pessoas isso é aterrorizante. Porque quando o barulho para as vozes internas começam, você aprendeu como se proteger do mundo exterior. Mas como você se protege do inimigo interior? Como você governa o reino da sua própria mente quando os portões estão fechados e é só você na sala do trono? Essa é a verdadeira batalha, e é isso que devemos explorar a seguir. Inscreva-se porque uma fortaleza é inútil se o rei estiver louco.